Bom dia, igreja. É muito bom estar na casa do Senhor. Eu não sei você, mas eu sempre gero muita expectativa quando eu venho à casa do Senhor. Porque eu creio que quanto mais nós caminhamos na direção da palavra, na direção de Jesus, em buscar mais a revelação da tua palavra, mais Ele nos revela, mais uma luz se acende e nós conseguimos enxergar aquilo que Ele quer de nós e aquilo que Ele quer fazer através de nós. Jeremias 33, Jeremias 29, 12, abre que eu quero ler com você para começar. A Bíblia diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não sei você, mas essa palavra é uma chave para a nossa vida. Nós não estamos falando sobre um homem que prometeu alguma coisa, porque o homem, a promessa que ele faz hoje, amanhã ele descumpre, amanhã ele se arrepende. Mas estamos falando de um Deus que é fiel, que vela pela sua palavra. Sabe o que é isso? Ele guarda para que a sua palavra venha se cumprir. Então nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Eu não sei o que você veio buscar. De repente a cura para a sua saúde mental, uma cura física, uma cura, uma restauração financeira, uma restauração no seu casamento. Eu não sei, mas a Bíblia diz que se nós o buscarmos de todo o coração, se o nosso coração estiver totalmente voltado para o Senhor, não é voltado para outros deuses, para outras portas, para aquilo, para o seu dinheiro. Não. Se a nossa esperança for totalmente o Senhor, a Bíblia diz que nós vamos buscar e nós vamos encontrar. Porque Ele é o Deus que nos ouve. O Senhor está aqui. Ele está te ouvindo. E antes de ouvir as palavras, a Bíblia diz que antes das palavras saírem dos nossos lábios, Ele já havia lido os teus pensamentos. Ele já sabe as nossas necessidades. Ele já sabe a forma com que você chegou aqui. Antes da dor chegar, antes do diagnóstico chegar, antes de alguma crise chegar na sua vida, eu preciso dizer: Ele não foi pego de surpresa. Você foi, eu fui, mas Ele não. Ele já sabia. Então Ele é o Deus que está em todo tempo, esperando apenas nós buscarmos de todo o coração. Por isso que eu quero falar da vida de um homem que passou por uma grande crise. Eu acho que foi uma das maiores crises que Davi passou na sua vida. Se encontra em 1 Samuel 30. Davi era muito perseguido, vocês conhecem a história dele, muito perseguido por Saul. Mas ele era um homem que ele nos ensina muito em relação ao seu posicionamento. O posicionamento de Davi em frente às crises revela de fato por que ele chegou no lugar que ele chegou. Davi sabia que não se tratava de quem ele era, porque Davi sabia direitinho de onde Deus o tirou. E é muito lindo porque Deus não usa homens Ele não vai olhar as suas habilidades, Ele não vai olhar a sua performance, mas Ele vai te olhar através do seu posicionamento. Quantos homens e mulheres de Deus têm um chamado? Porque a Bíblia diz que Deus criou, o Deus na verdade Ele projetou, Ele escreveu linhas a nosso respeito. Todos nós temos um plano de Deus na nossa vida para se cumprir. Mas muitas pessoas não conseguem viver essas promessas. Você já viu quantas pessoas às vezes estão lá num presídio e tem nome bíblico? Tem uma mãe que está orando, tem uma avó que ora. Tinha um chamado na vida desses homens, mas muitos vão morrer e não vão experimentar o chamado que Deus tem para a vida deles. Porque não basta ser chamado, mas é necessário um posicionamento. E é isso que me chama a atenção na vida de Davi. Me chama a atenção na vida de Moisés, um homem que não tinha habilidade de fala, mas ele falou: Senhor, então tá, eis-me aqui.
foi o posicionamento de Moisés, não foi a habilidade da fala dele. Quando você olha para Pedro, não foi porque ele era um excelente pescador, mas foi o seu posicionamento diante de redes cheias e fartas, que quando Jesus chama, ele vai e larga tudo e segue Jesus. É o nosso posicionamento diante das crises que vão definir o lugar que nós vamos chegar. É o nosso posicionamento diante do chamado de Deus, mesmo independente daquilo que nós estamos vivendo. É isso, essa é a chave que vai nos fazer acessar o lugar que Deus tem para nós. Eu quero ler, porque de repente nem todos conhecem essa passagem de Ziklag. Já ouviram falar? Quem conhece essa passagem? Poucas pessoas. Eu quero ler na versão Ara. Para mim é uma das passagens mais lindas da vida de Davi, é essa daqui. Eu vou ler com você até o 18. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul e Ziklag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. De todo esse texto, uma das partes que mais o Senhor falou comigo é essa. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Continua. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. 200 ficaram no ribeiro, se cansaram, e 400 seguiram. Pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe água a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e puseram fogo em Ziklag. Disseram-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhes: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus. Até o 18. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só
400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Senhor, aqui está a tua palavra. E assim como a vida de Davi, Senhor, nós queremos nos renovar em Ti. Nós queremos lembrar dos seus grandes feitos e o que o Senhor fez até aqui. E acreditar que em meio às crises, em meio aos desafios e batalhas, o Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor e continuará fazendo conforme o Teu querer. Nos dá essa fé, esse posicionamento de Davi, para que não venhamos perder o lugar que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Davi vivia um momento de muita perseguição de Saul, até que um momento ele foi encontrar abrigo no povo inimigo, os filisteus. Ali o rei dos filisteus decide dar uma cidade chamada Ziclag. Essa cidade foi entregue pelo rei Aquis a Davi, para ele ficar ali com o seu bando, com seus homens e se refugiar de Saul. Havia uma guerra, havia uma batalha, e Davi decide, junto com o rei filisteu, ir para essa batalha contra o seu próprio povo, contra o povo de Israel. E Davi decide ir com eles. Os príncipes dos filisteus falam assim: não, eu acho que Davi vai fazer alguma emboscada, porque afinal ele é o mesmo povo. Como é que nós vamos levar Davi para a guerra contra o seu próprio povo? Os príncipes decidiram mandar Davi embora. E nesse momento Davi chega a Ziclag, que é a sua cidade, dada pelos filisteus. Então, esse capítulo ele é muito rico, porque quando Davi chega, cansado, dias de viagem, ele encontra a sua cidade totalmente queimada, destruída. Levaram as suas mulheres, as mulheres de todos os seus soldados, o seu exército. Levaram todos os que eles tinham de valor, os animais. Levaram os filhos, os idosos. Levaram tudo. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor falou muito claro ao meu coração, porque todos nós passamos por Ziclag. Todos nós, no momento da nossa vida, de repente você está passando hoje por Ziclag, que é aquele lugar que você não esperava. Davi jamais esperaria chegar na sua cidade e encontrá-la totalmente devastada, totalmente queimada pelos amalequitas. Em outras palavras, ele foi pego de surpresa. Um homem preparado para a guerra, preparado para um grande exército, para chefiar, para liderar, que lá na frente ele receberia o trono. Já havia promessa de Deus sobre a vida dele. Mas quando ele chega em Ziclag, ele foi pego de surpresa. E quantas vezes na nossa vida nós vamos nos encontrar nesse lugar? Estamos preparados para tantas coisas, mas quando recebemos um diagnóstico de uma doença, de uma crise, de uma falência, de uma área da nossa vida que nós não esperávamos, chegamos a Ziclag, que significa lugar de curvas sinuosas. E Davi, quando chega e ele vê aquilo ali, aquele panorama, aquela geografia, a Bíblia diz que ele chora copiosamente. Davi chora muito. E isso me chama a atenção porque Davi estava querendo entrar numa guerra que Deus não chamou ele para entrar contra o teu próprio povo. Enquanto às vezes estamos perdendo tempo com batalhas que Deus não nos chamou para entrar, estamos perdendo batalhas que de verdade têm valor para nós. Ele entrou em batalhas, na verdade, para conseguir coisas de valor, porque quando eles conseguiam era território, eles conseguiam, eram os despojos, mas ele havia perdido naquele momento aquilo que tinha valor para ele. Davi não estava preocupado com aquilo que ele tinha perdido de bens materiais, mas o que chamou a atenção é porque Davi havia perdido todas as suas mulheres, os seus filhos, todos os filhos daqueles homens que estavam com ele.
E isso me chama atenção, porque às vezes estamos perdendo tempo, nos distraímos com batalhas que Deus nunca nos chamou para guerrear. Estamos perdendo as batalhas dentro da nossa casa. Estamos perdendo a nossa própria família. E aí Davi chega e chora copiosamente. Davi fica desesperado ao ponto de não ter mais lágrimas. Os homens que estavam com ele, na verdade, foram tomados por uma fúria, por um desespero. E esses homens que estavam com ele, naquela hora, queriam matar Davi. Mas o que me chama a atenção é o posicionamento de Davi. Davi, a primeira coisa que faz, ele não vai bater boca com os homens. Ele não vai falar com os homens, usar a sua força, usar a sua posição. Não, não. Mas a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Davi, ele poderia ter agido com as suas emoções. Ele poderia falar assim: não, vamos nos unir e vamos agora atrás daquilo que é nosso. Ele poderia ter confiado nas suas armas, nos seus soldados. Ele poderia ter pedido ajuda aos filisteus. Mas a primeira coisa que um homem de guerra faz, um homem que sabia a forma com que Deus o usava, ele tinha habilidades, mas a primeira coisa que ele faz é ele vai diante do Senhor e ele se reanimou. E a minha oração é para que você todos os dias encontre esse lugar no Senhor. Porque a vida, as notícias, elas vão sempre vir de encontro para fazer morrer, matar a nossa esperança. Mas Davi se reanimou. Que nós possamos todos os dias nos reanimar. E sabe o que isso significa? Ele lembrou daquilo que Deus já havia feito na vida dele. Ele lembrou de quem era Deus e de tudo que Deus havia feito, da onde Deus havia tirado aquele menino desprezado, aquele menino rejeitado, e levou ele para uma posição. O óleo já tinha escorrido sobre a vida dele, mas ele se reanimou, ele encontrou esperança, ele encontrou forças, ele encontrou vigor no Senhor. O que eu quero dizer aqui, muitas vezes quando nós somos abalados, quando estamos em Ziclag, é mais fácil agirmos com a nossa emoção e tentar guerrear da nossa forma, usar as armas que nós temos. Mas Davi parou tudo. Ele abafou as vozes dos homens que estavam em volta. Ele não revidou, ele não foi se defender, mas ele foi entender de verdade quem é que estava com ele. E a Bíblia continua dizendo que ele chama um sacerdote, manda trazer um éfode, ou seja, o éfode significava a presença de Deus, para dizer de verdade o que ele deveria fazer. Era a direção de Deus. É lindo você ler essa passagem, mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós procuramos aquilo que nós temos, que é suficiente para enfrentar Ziclag, e esquecemos que Ele é o Deus antes, durante e depois Ziclag. Eu não sei a luta que você está passando, a crise que você está passando. Davi estava diante de uma grande crise, mas o que me chama a atenção é que diante das crises, revisite o altar. Diante da crise, volta para o altar. Não é o que você tem, não é a sua habilidade, os seus recursos, mas é aquilo que Ele tem para derramar na sua vida. Davi, o que me chama a atenção é porque, por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus, é porque ele, sendo o cara, ele sabia que ele não era nada sem a presença de Deus. Por isso que ele fala: pode tirar tudo, o trono, pode tirar a coroa, pode tirar tudo, mas não me tire a tua presença. Porque, entenda, a Bíblia diz que quando ele chama o sacerdote para trazer o éfode, e ele vai lá e ele pergunta a Deus: o que devo fazer? Eu devo segui-los? E se eu seguir, eu vou conseguir tomar aquilo de volta? Será que essa tem sido a nossa posição? E eu começo por esse altar, diante do Senhor. Senhor, eu vou entrar nessa reunião, mas que não seja eu, seja a tua presença me direcionando.
Seja a tua presença, a tua voz falando na minha mente, me direcionando o meu coração. Senhor, aqui estão meus filhos. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não quero perder, eu não quero desistir de batalhas que têm valor para mim, para entrar em outras que só têm preço. Senhor, aqui está o meu casamento, a minha Ziklag. Está tudo devastado. Parece que roubaram tudo. Mas o Senhor fala: vai atrás. Vai atrás. Porque eu vou dar a vitória. O que me chama a atenção é que Davi não desistiu porque a força dele era o Senhor. Muitas vezes queremos desistir porque queremos agir olhando para aquilo que nós temos, e não para a voz de Deus dizendo: vai, porque eu vou te dar a vitória. Persegue, porque você não vai perder, Davi, aquilo que tem valor para você. Eu sei que você quis entrar em batalhas que eu não chamei para lutar contra o próprio povo. Mas creia, Deus é um Deus que visita o nosso ontem, hoje e o futuro. E a Bíblia diz que Ele ouve do Senhor a direção que Ele tinha que tomar, e Ele pega esses homens, 600 homens, e vai em direção ali. Aqueles homens estavam dias à frente de viagem deles. E é muito lindo porque quando Davi vai, ele só conta com uma coisa: com a presença de Deus. Ele não conta com homens extras, ele não conta com outro exército dos filisteus para ajudar, mas ele conta apenas com Deus. Pode ser que você esteja olhando para o seu lado e todos tenham ido embora. 200 abandonaram Davi naquele momento. Mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Se você tem a voz de Deus te direcionando, você não perdeu nada. Se você tem a voz de Deus dizendo: vai, porque eu vou te dar, você não está sozinho. O que você tem é suficiente para você conseguir de volta aquilo que tomaram. E é muito lindo porque a Bíblia vai seguindo, diz que eles foram, e no meio do caminho ele encontra um egípcio caído, ferido, cansado. E é isso que me mostra aqui, mais uma vez, o coração de Davi. Deus nos deu uma palavra, nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos projetos que Deus nos dá, que Deus revela ao nosso coração. Então nós temos um alvo, temos um lugar para chegar. Mas o que mais me chama a atenção é que Davi, ele sabia onde Deus ia levar, que era para resgatar aquilo que tinha sido roubado. Mas no meio do caminho aparece um homem caído, um egípcio, que fazia parte do bando dos inimigos. E é muito lindo como Deus vai trabalhando na nossa vida para nos aprovar. Porque, vou usar meu binóculo aqui. Assim tá, ó. Quando Deus nos dá um projeto, um chamado, um propósito, a gente mira em direção àquilo que nós vamos alcançar. Mas muitas vezes esquecendo que para chegar até lá tem a ver com a forma com que você se comporta no meio do caminho. Muitas pessoas têm uma palavra, têm um propósito, têm uma palavra que vem de Deus, mas não conseguem alcançar. Sabe por quê? Porque elas esquecem que o mesmo Deus que está lá é o mesmo Deus que está nos olhando no meio do caminho. A forma com que nós nos comportamos no meio do caminho diz muito se nós vamos alcançar ou não o propósito que Deus tem para nós. O propósito era resgatar aquilo que haviam roubado. Mas não esqueça de olhar para aquilo que você encontra no meio do caminho. O egípcio foi uma provisão de Deus para revelar o coração de Davi. Muitas vezes só olhamos para o alvo e esquecemos que somos trabalhados e forjados na caminhada, aonde Deus também se faz presente. Davi para tudo. Ele tinha uma missão muito importante, urgente: resgatar suas mulheres que poderiam ser vendidas como escravas a qualquer momento. Elas iam ser escravas, seus filhos, sua geração.
Eles poderiam ser vendidos como escravos. Mas o lugar que Davi queria chegar, nenhum momento pôde fazer parar nele, abafar dentro dele a essência do seu coração. Esse era Davi, o que mesmo diante de uma missão muito importante para ele, entendeu que também era importante curar a dor do outro, alimentar a fome do outro, cuidar daquele que estava abandonado no meio do caminho. E eu creio que egípcios são colocados no meio do caminho da nossa vida para de verdade revelar onde está nosso coração. Se é no lugar que Deus vai nos levar, ou se é durante toda a trajetória, mesmo que venhamos precisar parar, retardar um pouco o processo, mas agradar o coração de Deus. Davi parou, cuidou, deu uma pasta de uma massa de figos, deu água para beber. E ele pergunta: da onde você veio? Eu vim da caravana lá dos amalequitas. Eles me abandonaram aqui porque eu estava cansado, doente, ferido. Muitas vezes perdemos o lugar que Deus tem para nós, porque não percebemos as pistas no meio do caminho que vão nos levar até esse lugar. Ali era a chave. Aquele egípcio levou Davi até os amalequitas. Mas nem sempre a vida ela vem com o embrulho perfeito para nós. Mas nós precisamos descascar, abrir esse embrulho com compaixão, com amor, com fé, com gratidão, com generosidade. Às vezes vamos ser atacados, injustiçados, feridos, humilhados, traídos. Ei, tira essa casca e pega o egípcio que está no meio do caminho, aquilo que poderia ser impedimento, mas quando nós temos os olhos voltados para o Senhor, não é impedimento, é estratégia de Deus para te levar mais rápido a nós alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. O egípcio deu toda a direção da onde aqueles homens estavam. Às vezes nós achamos que aquilo que parece ser contra nós são as pedras que nos impulsionam para o propósito. Às vezes acreditamos que as pedras que vêm na nossa direção é para nos paralisar, mas são apenas elas, geradas por Deus para nos empurrar até o destino que Deus tem para nós. O egípcio não veio para retardar o processo, mas veio para empurrar Davi até o propósito de resgatar a sua família. Você recebe essa palavra para a tua vida? Eu recebo. Eu já tinha lido essa passagem, mas Deus falou muito forte ao meu coração. Que aquilo que às vezes a gente encontra no meio do caminho, que parece estar sendo contra a gente, Deus usa aquilo que parece ser contra nosso favor. Deus usa aquilo que parece ser impedimento a nosso favor para nos empurrar. Eu tenho certeza que até hoje, onde eu cheguei até aqui, né? E eu sei que eu tenho um caminho muito grande. Foi porque alguns egípcios se encontraram no meio do caminho. E muitas vezes eu achei: Senhor, é o fim. São inimigos. Agora acabou tudo, Senhor. Não. Mas não se trata de quem eles são. Se trata da forma com que você enxerga. Se trata da forma com que você enxerga até as pedras que rolam no teu caminho. Até os nãos. Até as dores. Até as feridas, as traições. Se trata do que você decide fazer com elas. E a Bíblia vai nos revelando que Davi chega até lá. E ele destrói tudo aquilo ali, todos aqueles homens. Alguns conseguem fugir. Mas o Senhor preservou Davi e todo o seu bando. Tem noção disso? Você ir para uma guerra e Deus preservar tudo que é teu? É quase impossível. Mas é esse Deus que te guarda.
Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída, Ele te blinda de todo mal, Ele te protege. E a minha oração é que você nunca perca o propósito, mas que você possa presenciar tudo aquilo que Deus tem permitido você viver no meio do caminho. Porque às vezes as tempestades são necessárias para revelar de fato quem é Deus na nossa vida e aonde está nosso coração. As tempestades são necessárias porque elas nos fazem enxergar uma outra ótica de Deus, um outro ângulo da face de Deus. Um Deus que permitiu Davi chegar a Ziclag, lugar de destruição, tudo devastado. Mas ele faz ele sair da terra, do lugar dos amalequitas, com despojos. A Bíblia diz que ele conseguiu resgatar as mulheres, os seus filhos, conseguiu resgatar todos aqueles que eles haviam levado cativos, mas ficou a mais. Deus ainda deu mais. Ele começou sem nada, perdendo mulheres e filhos e idosos, mas quando ele volta, ele não volta apenas com o que ele tinha, ele volta com despojos. Sabe o que é isso? É aquilo que Deus vai entregar aos corações fiéis, que não vão perder a sua essência por um propósito, mas vão permanecer fiel a Deus, independente das lutas, independente de entrar em Ziclag. Deus honra aqueles que honram o teu nome, aqueles que te chamam todos os dias e renovam suas forças no Senhor. Ziclag são os caminhos que muitas vezes nós encontramos ao longo da nossa caminhada. Mas isso jamais pode deformar a visão que você tem de Deus. Isso jamais pode acreditar que você foi pego de surpresa. Davi foi pego de surpresa. Porque Davi não estava preparado para essa batalha. Ele estava preparado para a batalha contra o povo de Israel. Mas não para essa batalha. Mas é lindo porque até as batalhas que você não está preparado, Deus te prepara. E Ele usa essas batalhas que parecem ser o fim, para revelar o que Ele pode fazer na vida de um homem e uma mulher posicionado. A maior chave dessa palavra para mim é o posicionamento de Davi. Um homem que poderia enfrentar aqueles homens com tudo que ele tinha, mas ele entendeu que tudo que ele tinha era insuficiente se ele não tivesse a presença de Deus. Se ele não tivesse a voz de Deus dizendo vai. No coração dele ele sabia que ele precisava ir, mas uma coisa é você saber que você precisa ir, a outra coisa é saber o que Deus espera de você. Que possamos viver nesse tempo, que você não confie mais naquilo que você pode fazer, mas confie naquilo que Deus pode fazer através de você. E é lindo porque E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando Davi ao povo, o saudou em paz. A Bíblia diz aqui que Davi tomou todas as ovelhas, todo o gado, e disse: este é o despojo de Davi. Eles libertaram Davi, Davi nesse momento, os homens que estavam com Davi, os 400, falaram: não, nós não vamos dividir os despojos com aqueles que não foram. Nós vamos dividir entre nós. Mas aí é o coração do homem direcionado por Deus. Davi foi o mesmo antes de sair de Ziclag. Ele foi o mesmo no meio do caminho. E ele foi o mesmo quando entrou no território dos amalequitas. Como está o seu coração? O coração significa os seus pensamentos, as suas decisões, a tua essência. É aquilo que você expressa através das suas atitudes, as suas decisões. A pergunta é: quem é você? Será que nós faríamos a mesma coisa que Davi fez? Dividiríamos com aqueles que lá atrás quiseram nos matar, não acreditaram, ficaram cansados, desanimados, pararam no meio do caminho?
Será que nós teríamos o mesmo coração de Davi? De dividir muitas vezes com aqueles que falaram mal, que não acreditaram? Será que teríamos o mesmo coração de José, que preparou uma mesa para os seus irmãos que traíram, que o venderam? Será? Só conseguimos chegar nesse lugar quando entendemos que durante todo o processo, tudo que nós vivemos é necessário para chegarmos a algum lugar. As Ziclagues, o poço, a prisão, tudo é necessário para nos forjar, para nos preparar para o lugar que Deus tem para nós. O trono já estava preparado há muito tempo para Davi, mas Davi precisava ser preparado para o trono. Davi foi perseguido por Saul e ele demorou muito tempo para tomar o trono. Ele demorou muito tempo porque era o tempo que estava construindo o rei para o trono. Às vezes nós não conseguimos alcançar e falamos: Senhor, está demorando muito, eu tenho uma palavra, mas não se cumpre. Ei, é porque você precisa se preparar para chegar no lugar da palavra, para chegar no lugar da promessa. Porque Davi, se tivesse tomado o trono ainda menino ali, ele não teria maturidade suficiente para entender. Se Davi não tivesse primeiro cuidado de bicho, e Deus visto o coração dele, a excelência que ele fazia, cuidando dos animais, protegendo os animais, matando bicho, matando urso, matando leão, Deus olhou e falou assim: se ele faz isso com o animal, imagina o que ele vai fazer com o meu povo. Deus está te vendo em Ziclague. Deus está te vendo enquanto você dá valor a coisas simples para muitos, mas que foi Deus que te entregou. Às vezes nós queremos fazer coisas grandes, ser visto, mas às vezes a gente não consegue cuidar daquilo que ninguém vê, mas que revela de verdade o nosso coração. Porque quando muitas pessoas vêm e te aplaudem, te elogiam, você fica sendo sustentado pelos aplausos. Mas quando Davi estava cuidando ali, ninguém via, mas ele continuava sendo o mesmo. Quem é o mesmo quando ninguém vê? Ele vai se tornar o mesmo quando todos verem, quando Deus revelar. Por isso que Davi foi o cara, porque durante todo o processo, mesmo ele falhando, mesmo ele pecando, ele ia se consultar o Senhor, ele ia se reanimar no Senhor, ele ia buscar a direção no Senhor. Que nós possamos ser essa igreja dependente da presença de Deus. Às vezes dependemos de tanta coisa, né? Se ficamos um dia sem celular, meu Deus, como é que eu vou conseguir ficar um dia sem celular? Porque nos tornamos dependentes disso aqui. Nos tornamos às vezes dependentes de um café, de um refrigerante, dependentes de um tipo de comida. Mas deixa eu te falar uma coisa: a nossa dependência tem que ser do Senhor. Se você acredita que alguma coisa é necessária ao ponto de você se tornar independente, faça um jejum disso na sua vida. Porque a sua dependência diária tem que ser: fala que eu te escuto, Senhor. Cadê a sua voz, Senhor? Davi não ficou orando dias e dias para ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus quando ele convidou a presença. Nós precisamos convidar a presença, esse lugar de intimidade todos os dias, para reconhecer a voz de Deus. Se meu filho estiver ali fora, um montão de criança gritando, eu vou reconhecer a voz do meu filho. Por quê? Porque tem intimidade. Porque eu ouço todos os dias a voz dele. Que essa seja a sua maior busca, igreja. Porque haverá um tempo em que muitos não conseguirão mais perceber a voz do pastor, distinguir a voz do mestre, distinguir a voz do nosso Senhor. E esse tempo já está aqui. Muitas pessoas que nós vemos às vezes com intimidade com Deus e de repente vivendo uma vida totalmente contrária. Por quê? Porque a dependência ela tem que ser diária. Quando nós saímos desse lugar, outras coisas vão nos alimentar e não mais a voz de Deus. Que a sua busca diária seja: Senhor, eu devo ir ou não? Eu me lembro quando às vezes eu vou comprar alguma coisa, eu e minhas irmãs, são muitas mulheres, né? Em casa, né? E aí às vezes vou comprar uma coisa, uma faz isso com a outra, tá? A minha irmã tá viajando e tá lá mandando foto. Que é isso? Devo comprar ou não? É assim.
Porque é muito importante, às vezes, a opinião da outra. Imagina a opinião de Deus. Por que às vezes nos agarramos tanto com a opinião do outro e não damos valor à opinião daquele que já está no nosso futuro? Aquele que está assegurando o nosso futuro. Aquele que vai nos trazer discernimento ao longo da caminhada, dos lugares que devemos parar ou não, das guerras que devemos entrar ou não. Se Davi tivesse ido para essa guerra dos filisteus, provavelmente ele teria perdido toda a sua família. Às vezes, quando damos conta, já é tarde. Porque estamos dispersos, estamos distraídos, olhando para lugares que Deus nunca nos chamou para olhar. E Deus usa uns filisteus para falar: você não, Davi. Você não. Às vezes tem nãos que nós recebemos que vai nos trazer dores, decepções no primeiro momento, mas às vezes é livramento de Deus. É livramento de Deus. Se Davi estivesse naquela guerra contra o seu povo, ele jamais poderia resgatar, porque poderia ser tarde. Porque afinal eles ficavam muito tempo na guerra. Então às vezes uma porta fechada é um sim de Deus. Às vezes uma porta que se fechou, uma porta que não se abriu, é Deus te desviando dos atalhos. É Deus te desviando de lugares que Ele não quer você. Mas logo na frente você vai encontrar aquilo que tem valor para Ele. A Bíblia diz em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas que Davi não sabia, mas o céu já sabia. Por isso que o clamor de Davi fez com que o Senhor colocasse aquele egípcio no meio do caminho. Foi uma chave para um novo acesso. Que o Senhor comece a liberar chaves no meio do caminho, mas só vai perceber que é chave que te dá acesso a lugares que Deus tem para vocês, lugares grandes e ocultos, quem conseguir discernir a voz de Deus. Davi, ele foi atrás, ele resgatou os seus filhos, ele resgatou as suas mulheres, ele resgatou uma geração. Que você e eu venhamos nos levantar com esse mesmo espírito de Davi, de ousadia, de dependência, para que não venhamos perder a próxima geração. Porque aquela geração de Davi, os seus filhos, seriam futuros príncipes, futuros reis. E se eles fossem vendidos como escravos, eles passariam de príncipes para escravos. E sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Estamos diante de uma geração onde muitos príncipes estão como escravos. Porque Ziklag foi invadida. Estão roubando dentro da nossa casa a geração de príncipes. Porque estão roubando a mente dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Fiquei sabendo agora que uma adolescente se matou ontem. Sabe quantos casos tem assim? Vários. Uma paciente da minha irmã de 12 anos se matou. 12 anos. Esse é o desespero. Porque o inimigo, ele vem só para matar, roubar e destruir. Destruir os planos, os projetos que Deus tem para você e que você não consegue acessar. Porque quem tem mente de escravo nunca vai se ver rei. Nunca vai acessar lugares de rei. Que o Senhor venha entrar na sua casa. Que o Senhor te dê autoridade como Davi para resgatar aquilo que é teu. Para resgatar a tua geração. Mulher, começa a orar pelo teu ventre. Você que ainda não é mãe. Eu gerei para Deus. Eu gerei para ser príncipe nessa geração. Eu gerei para ter as promessas de Deus nessa geração. Estamos diante de uma geração de adolescentes, de crianças, de jovens cativos na mão do inferno, com mente de escravo, mas que na verdade nasceram para ser príncipes. E Davi entendeu isso.
que o seu posicionamento hoje levaria toda uma geração a se beneficiar do seu posicionamento. O seu posicionamento hoje diante de Deus vai trazer bênçãos ou maldições para toda uma geração. Todos aqueles filhos seriam escravos e jamais conseguiriam alcançar a posição de príncipe e de rei. Porque o inferno ele só quer roubar, ele saquear você, saquear aquilo que tem valor para você. Por isso que às vezes ele quer nos distrair, levando a guerrear, a tomar frente de batalhas que só tem preço, mas não tem valor. E Davi entendeu que Deus havia chamado ele para resgatar aquilo que tinha valor, que era a tua casa, os teus filhos, a tua geração. Começa a orar pela tua casa, começa a orar pela tua família, a orar pelas suas gerações, pelos seus netos, que é uma geração de príncipes que vão herdar todas as promessas que Deus tem para ele. Às vezes Ziclag é a sua mente que foi saqueada, foi roubada. Suas emoções estão totalmente desorganizadas, Senhor. Eu quero orar por mentes aqui, por doenças mentais, pelas doenças da mente, meu Pai, pelas tuas emoções. Você que chegou aqui, que tem vivido dependente de remédio. Os médicos estão aí para nos direcionar, mas tem pessoas que estão anos e anos e a vida não muda, dependente de remédio e nada muda. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu quero orar diante do altar do Senhor pela sua vida. Para o Senhor te libertar desse cativeiro. Te libertar da mão, muitas vezes, de remédio, da dependência de homem. Mas que você dependa exclusivamente do Senhor. Que a sua dependência seja o Senhor. Tem alguém que quer que eu ore? Aleluia, Senhor. Amém. Amém. Corajoso, valente. Recebeu uma bênção sobre a tua vida. Todos nós estamos vivendo um tempo onde a nossa saúde mental está cada vez pior. As pessoas estão totalmente com a saúde mental totalmente doente, totalmente dependente de remédio. Mas eu creio num Deus que pode nos libertar, num Deus que pode resgatar, trazer de novo a nossa vida. Senhor, eu entrego essas vidas diante do teu altar. Que assim como Davi, em meio a uma situação tão difícil, meu Pai, que ele não tinha o que fazer, ele não sabia o que fazer, meu Pai, ele consultou ao Senhor. Ele buscou força, ele buscou direção, ele buscou esperança no Senhor. Senhor, dê um novo ânimo, renova as forças dos teus filhos. Muitas vezes os lugares, as situações, as notícias abatem a nossa alma, mas nós queremos entregar diante do altar, Senhor, a vida deles. Eles estão aqui como Davi, clamando a Ti. E eu creio como Jeremias diz: clama-te a mim, eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe ainda. Revela, Senhor, aos seus. Revela, Senhor, aos seus, aqueles que buscam de todo o coração, meu Pai. Revela, Senhor, que eles possam, através das Escrituras, o Senhor possa trazer uma palavra, uma revelação, uma direção, meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua família. Que o Senhor venha visitar vocês pela madrugada e vocês tenham certeza que é o Senhor. É o Senhor. Que vocês comecem a discernir a voz de Deus nesses dias e vocês tenham uma experiência com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?